Obrigado, Douglas. Obrigado a esse ministério, né, que fez o gentil convite. Agradeço. E, bom, agradeço também a você que está aqui, uma noite de sexta-feira, não é, para aprender sobre esses dois assuntos, não é, tão comuns atualmente, né? Hora ou outra se fala sobre omissão, hora ou outra se fala sobre espiritualidade, e adicionaria aí o terceiro assunto, que é o fator emocional, não é? Então, eu agradeço desde já, tá bom? E, bom, mas antes, deixa eu cumprimentar o casal que acabou de chegar, a Teia Silva. Eu esqueci o nome desse irmão querido, nos falamos pelo WhatsApp. Um abraço para você, viu, irmão? É bom vê-lo Elivan, aqui. irmão. Oi, Elivan. 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 Isso, Boa Elivan, claro, tá certo. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. É muito bom ver noite. todos vocês aqui, tá bom? Deus abençoe. Amém, joia. Então, muito bem. Então, vamos lá. Eu também gostaria de fazer algumas considerações no sentido de, eu fiz um material, produzi um material que, se você se interessar, eu vou compartilhar com o irmão Douglas, tá bom? Em PDF ou PowerPoint, e você poderá, então, alterá-lo, modificá-lo, para que, se for útil, você possa usar em outras ocasiões também, tá bom? Eu dividi esse material, evidentemente, como o título sugere, em duas partes, né? São duas partes. A primeira nós vamos falar sobre a omissão que a gente chama de pecado, né? A omissão que a gente chama de pecado, que eu vou chamar de pecado, depois a omissão que a gente vai chamar de falha ambiental, tá certo? Então, nós dividimos esse material em duas partes, certo? Você me ouve bem? Sim, eu ouço, Ah, tranquilo. ah, Eu estou ouvindo bem. Eu, perfeito. Então, jóia. Então, eu dividi dessa maneira, e aí eu também gostaria... Ivan, por favor. O Ivan havia Eu estou levantado. ouvindo. Eu estou Perfeito. ouvindo você, viu? Então, Tá certo. Então, eu dividi esse material em duas partes, e aí, o que eu vou fazer? A gente inicia e conclui uma primeira parte, e aí eu vou abrir para você fazer as suas perguntas, observações, que eu deixei o material com algumas lacunas, para que essas lacunas sejam preenchidas pela sua pergunta, pela sua contribuição, pela sua observação, tá bom? Acho que dessa forma fica um pouco mais tranquilo, se você me permite, tá, Douglas? Tá bom? Então, eu vou projetar aqui, e aí a gente avança. Então, aqui, desse jeito, eu não consigo ver você, mas aí, se porventura o seu coração ficar aquecido para fazer alguma pergunta, observação, você pode, a qualquer momento, interromper e tá tudo bem, tá bom? Você já está vendo o slide? Sim. sim. Então, muito bem. Então, nós vamos falarmos sobre consequências espirituais e emocionais da omissão com os nossos filhos, certo? E aí, evidentemente, eu não sei se todos nós aqui já temos filhos, mas isso vai servir tanto para quem já é pai, quanto para aquela irmã, aquele irmão que ainda não é pai. Tá bom? Então, eu espero que o material possa ajudar esses dois grupos, tá bom? Também gostaria de pensar o seguinte com você. Toda a minha fala não deverá provocar culpa, tá bom? Deixar claro que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, o que nos deixa muito confortáveis, tá bom? Então, se eventualmente eu falar alguma coisa, você que já é pai, já é mãe, se deparar e perceber que você não fez exatamente desse jeito, tá tudo bem, você fez o que você deu conta com os recursos
e com as informações que você sabia. Está tudo em paz. E se porventura a gente foi omisso em alguma área da vida dos nossos filhos, certamente isso o Senhor já nos perdoou. E se a gente não confessou, se a gente perceber que falhamos, ao final desse encontro, nós poderíamos confessar e dizer, olha, eu acho que eu fiz ou deixei de fazer algo do qual me arrependo, portanto, a gente vai orar e, como diz Tiago, o Senhor nos perdoará, tá bom? Então, tá tranquilo. Aqui a ideia é acrescentar, tá bom? Então, vamos lá. Bom, aí eu gostaria de começar com uma pergunta, né? Assim, quando a gente pensa em omissão, tente responder para você. Omissão para você significa o quê? O que é que você ouviu falar que define essa palavra, omissão? Tá bom? E aí eu vou pensar com você algumas possibilidades só para a gente agregar um pouco mais, tá bom? De significados para esta palavra, tá bom? Então, a gente poderia pensar que omissão é desprezar, certo? Desprezar, né? Então, muito bem. Deixar de lado é uma forma de omissão. Omitir, portanto, é deixar de lado, né? É esquecer, né? Esquecer de algo, esquecer de alguma coisa, esquecer de fazer, de ensinar, enfim, esquecer é uma forma, é um dos sinônimos que a gente poderia pensar de omissão. Então, belezinha. Negligência também, né? Quando você pensa em omissão, você facilmente pode associar a omissão à negligência, tá bom? Então, tudo bem. Logo, a gente pensaria assim, quais seriam as consequências espirituais e emocionais de desprezar, tá bom? De deixar de lado, de esquecer, de negligenciar, certo? Essas 4 palavras poderiam ser colocadas nesse espaço, né? E aí, nesse primeiro momento, nós vamos olhar sob a ótica da teologia, né? Portanto, psiquicamente, o que chamaríamos, né, o que poderíamos chamar de falha, teologicamente, chamamos isso de pecado. Então, a primeira parte desse material é olhar o esquecimento, a negligência, a omissão, a falha, a falta, nós vamos chamar isso de pecado. Porque é assim que a gente observa nas páginas da Bíblia. E ela tem razão, claro, evidentemente. Tá bom? Então, nesse primeiro momento, nós vamos chamar isso de pecado. E aí nós vamos pensar algumas coisas que, se você estiver anotando, anota para você depois perguntar, tá bom? Que a sua pergunta vai preencher lacunas deixadas de forma proposital, tá bom? Então, pensando em Tiago 4:17, né, o Tiago diz, olha, pensem nisso, pois quem sabe quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, essa negligência, essa falha, ela é pecado, certo? E aí, nós vamos pensar assim, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Aqui a gente vai preencher daqui a pouco a lacuna de existem aqueles irmãos, hoje irmãos, que eventualmente puderam falhar, negligenciar, esquecer, deixar de lado, em virtude da ausência do conhecimento bíblico sobre a forma como devemos cuidar, educar e nutrir nossos filhos, tá bom? Então, isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas pensando que depois que a gente tomou posse, eu estou usando as palavras de Paulo, né? Tomou posse desse conhecimento, que é maravilhoso, o conhecimento bíblico, quando a gente deixa de praticá-lo, deixa de fazer, deixa de transmitir e ensinar, em especial nesse contexto para os nossos filhos, a gente comete pecado. Portanto, nós vamos chamar essa falha de pecado, tá bom?
E aí, eu queria pensar com você o seguinte: quais são as razões para esta omissão espiritual? Tá bom? Porque pensar a origem é pensar em resolver de forma eficiente, tá bom? Então, vamos pensar assim, ó. Sabe o que eu pensei? Em primeiro lugar, essa omissão espiritual. Nesse momento a gente está falando de omissão espiritual, depois falaremos sobre omissão emocional, correto? Pois bem, eu pensei que uma das razões, e a primeira delas, para que pais sejam omissos espiritualmente, uma primeira causa é a ausência de conhecimento, é a falta de conhecimento, tá bom? Como nós bem sabemos, Jesus tem essa fala incrível, toda a fala dele é incrível, é verdade, né? Mas essa de Mateus é maravilhosa, porque a gente consegue ampliá-la, não é, para diversos contextos, enfim. Mas observe, né, lá no contexto, Jesus disse: olha, vocês estão enganados, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, a gente vai trazer essa fala de Jesus para o contexto que nós estamos falando agora. Observe, no geral, a gente poderia pensar que existem diversas razões para a omissão espiritual. Mas aqui, como nós já aprendemos com Jesus a resolver de forma eficiente e até radical, então a gente pensou que esta falha, esta omissão, estaria na ausência de conhecimento. Nós, e aí eu vou me incluir, você não precisa se incluir não, mas eu vou dizer assim, o Raimundo conhece muito pouco os cuidados que o próprio Deus deixou nas Escrituras para que eu pudesse aplicar ao meu João. Aliás, você já ouviu aqui, né? Esse é o meu neném, tem 4 anos, e eu admito que me falta conhecimento bíblico para aplicar ao meu neném. E essa falta de conhecimento se dá por algumas razões. Às vezes, no meu caso, é para a gente pensar, mas eu estou lidando do meu caso. Prioridade. Às vezes me falta prioridade para dar tempo para ler as escrituras, para pensar temas sobre criação de filho, educação. Percebe, então, a falta de conhecimento pode gerar essa omissão, certo? Essa omissão espiritual, falta de conhecimento. Uma segunda razão é a incapacidade. Então, aqui eu gostaria de deter-me um pouco mais. Por quê? Porque quando a gente pensa em capacidade, a gente não está olhando capacidade como algo pejorativo, mas a gente está falando da maneira mais clara possível. Capacidade. Por exemplo, essa incapacidade não é de capacidade de executar, não é disso. Não é incapacidade de força para executar, não é disso. Aqui eu estou me referindo à capacidade de compreensão da necessidade de oferecermos os recursos que o próprio Deus estabeleceu e nos disponibilizou para oferecermos aos nossos filhos. Um exemplo bobo é: o que você acha que justifica a confusão religiosa? Um exemplo bobo, irmão, aqui é só para a gente pensar juntos. Talvez você pensaria uma série de coisas, e aí a gente voltaria para cá. A incapacidade de ver que essa confusão é pecado. Então, não é incapacidade de executar, incapacidade de força, não. É uma incapacidade de perceber a necessidade, tá bom? É incapacidade
eu diria intelectual, cognitiva, tá bom? Certo? Então, veja, no geral, a gente ouve mães dizendo assim, olha, eu estou com medo de estar me excedendo em relação ao meu filho. Olha, se ela me der a oportunidade, as primeiras falas que eu dirijo a ela é, bom, então alegre-se. Se você está percebendo isso, você não está cometendo excessos. Por quê? Porque quem comete excesso, no geral, não está vendo. Ele está incapaz de ver o seu próprio excesso. Percebe isso? Então, se você achar interessante em discutir isso depois, você anota, porque eu julguei importante observar que essa omissão ela se dá por essa incapacidade, tá bom? Vou lhe dar um outro exemplo bobo. Há alguns pais que podem ficar muito irados, com raiva, quando o seu nenê, a sua criança, sei lá, cai ali no corredor entre as prateleiras de um mercado. Alguns pais ficam desesperados, irados e querem brigar com a criança. Se essa criança tem abaixo de 6 anos, isso é normal, tá tudo bem. Ela não vai poder fazer isso com 40 anos, né? Mas até o pai perceber, ter condições para ver que essa criança reivindicar algo que ela quer, com a idade que ela não distingue muito bem fantasia de realidade, você entende isso? Então, incapacidade. Essa incapacidade impede a gente de fazer, e, portanto, nos leva facilmente a esquecer, deixar de lado, negligenciar, tá bom? Então, a gente vai por aí. Bom, mas então, vamos fazer algumas perguntas aqui, ó. Por exemplo, usando o texto de Tiago, tá bom, irmãos? Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. E aí a pergunta é essa aqui, ó. Quem é que sabe? Quem é que sabe? Aquele que enxerga, certo? Aquele que enxerga, né? E aí, quem é que enxerga? Né? É aquele que tem capacidade, é aquele que suporta enxergar, certo? É aquele que suporta. Vou lhe dar um outro exemplo para ir facilitando e daqui a pouco gerar material para nós. Talvez você já conviveu, talvez você conheça pessoas que são teimosas, certo? E aí, como é que ela revela a sua teimosia? Alguém diz assim, ô Raimundo, ou sei lá, a família dessa pessoa já deu diversos conselhos e ela continua, sei lá, no mesmo lugar. Então, é disso que nós estamos falando. É disso. É exatamente sobre isso. Um outro exemplo, sabe aquela pessoa que, sei lá, por alguma razão específica, ela faz uso de alguma droga, seja ela lícita ou ilícita. Pensemos no álcool. No geral, quando você vai dizer, olha, sei lá, olha, meu amigo, vamos dar um nome aí, olha, Pedro, sei lá, Pedro, irmão, Severino, acho que você está ingerindo muita bebida alcoólica. Aí, sabe qual é a resposta dele, que revela que ele não está enxergando isso, e que, portanto, o conselho não vai ajudar? Ele diz assim, não, mas no dia que eu quiser parar, eu paro. E não para. Percebe? Falta essa capacidade de enxergar. Percebe? Aliás, hoje o alcoolismo, né? Não se fala mais alcoólatra, né? Fala-se alcoolista. Né? O alcoolismo hoje é uma doença, certo? Portanto, o sujeito que está inserido nesse contexto, ele é um paciente. E
Quem é o paciente? É alguém ciente do seu sofrimento. Quando alguém está ciente do seu sofrimento, ele consegue ser paciente, ou seja, ele consegue se submeter a algo com uma expectativa de mudança, de melhora. Enquanto ele não se torna paciente, ou seja, enquanto ele não se torna consciente da sua doença, ele não aceita ajuda. Você já percebeu isso, né? E aí, eu queria trazer um recorte de um psiquiatra francês, Jacques Lacan. Jacques Lacan, o irmão Evandir, disse-nos que fará psicanálise. O senhor vai estudar esse autor. Ele tem uma frase interessante, ele diz assim, olha, nós acreditamos numa verdade que a gente suporta. Percebe? Então, é nesse sentido, irmãos, que é preciso que a gente tenha capacidade de ver, capacidade para ver. Enquanto a gente não enxergar, a gente não pode mudar. E aí, isso vai fazer com que a gente nos mantenha em alguma área da nossa vida, ou, nesse caso, em alguma área da vida dos nossos filhos. Essa falta, essa incapacidade vai fazer com que a gente seja omisso, que a gente não veja. Está ali debaixo do nosso nariz, mas a gente não consegue ver, percebe? Então, por quê? Porque a gente acredita na verdade que a gente suporta, certo? E aqui vai um recurso que a gente vai usar lá na segunda parte, que é a seguinte. Nós já aprendemos com Paulo que verdade se fala em amor. Não foi isso que a gente aprendeu com Paulo? Pois é porque a verdade dita em amor, ela vai ser dita em doses homeopáticas, em doses que o sujeito que nos ouve suporta. Percebe? Por isso que a gente respeita o lugar de desenvolvimento que nossos filhos estão, para que a gente possa transmitir, não é, as verdades de forma mais potentes, mais profundas. A gente vai de forma gradativa. Educação tem a ver com gradatividade. O contrário é violência. Tá bom? Então, nós acreditamos numa verdade que a gente suporta. Tá bom? Eu vou lhe dar um outro exemplo, que é para a gente ir entendendo devagarzinho, tá bom, irmãos? Assim, ó, observe que... Aqui, veja, irmãos, é só para a gente refletir, tá bom? Mas, veja, eu sou filho de pais católicos, correto? Meus pais não são cristãos, o meu pai já partiu, mas eu cresci sem que nem meu pai, nem minha mãe me surrasse, como a gente está aqui, majoritariamente, eu acredito, no Nordeste, meus pais nunca deram uma pisa em mim, certo? Nunca fizeram isso, certo? Então, o que é que já ficou registrado para mim? Que eu não vou bater no meu filho, certo? Certo. Alguém que experimentou uma educação na qual o pai dava uma corrigida, uma surra, sei lá como é que o pai chamava. Essa pessoa, você concorda comigo que ela vai ter, no geral, uma outra visão? Certo? Então, é isso, a gente acredita numa verdade que a gente suporta, tá bom? Tá, então... Mas vamos lá, a ideia é pensar juntos, tá bom? Então, veja, a gente poderia resumir dizendo que nós omitimos por duas razões. Oi. Olha o meu neném aqui. O Homem-Aranha, aliás, né? Essa é a fase. Oh, meu amor. Então, veja, por duas razões. Falta de conhecimento, não é? E incapacidade. E aí, aqui, a gente vai pensar assim, ó. Falta de conhecimento no sentido de, bom, muitas pessoas vêm para o Evangelho depois de um tempo. A gente está falando sobre isso, não é?
E quando a gente fala de incapacidade, não é incapacidade motora, não, 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 não. É essa incapacidade de enxergar a necessidade, não é? Por exemplo, todos nós sabemos daquela qualidade maravilhosa em Jesus, tudo em Jesus é maravilhoso, né? Mas a capacidade de perguntar, não é? É maravilhosa. A capacidade de Jesus fazer pergunta é incrível. Não obstante, nós queremos ser as pessoas que dão respostas. Ah, poxa, mas isso é o contrário do nosso mestre. Vamos perguntar. Vamos perguntar primeiro. Tá bom? Então, belezinha. E aí, a gente vai definir omissão espiritual. É uma omissão espiritual. A gente vai pensar que essa omissão espiritual tem a ver com negligenciar os cuidados espirituais deixados por Deus para o desenvolvimento, né? Não é para é para o desenvolvimento, e na educação dos nossos filhos, certo? Então, negligência espiritual é essa, é aquilo que a gente ou faz em excesso ou deixa de fazer, que interfere diretamente no desenvolvimento dos nossos filhos e também na educação, tá bom? Certo? E aí eu queria pensar com você Provérbios 22:6, claro, você imaginou que eu usaria essa passagem, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Uma promessa maravilhosa, mas você percebe que aqui o verbo é ensinar, certo? E aí nós já aprendemos com Jesus de uma forma maravilhosa. Como é que Jesus ensinava? Ele fazia, não é? Ele fazia e depois ensinava. Olha, eu jamais encontrei outra fonte tão segura quanto essa. A gente faz e ensina. Ah, puxa, fazer e ensinar perpetua o aprendizado. Tá bom? Então, isso eu queria chamar a sua atenção. Mas então, vamos pensar assim. Esse ensino dos nossos filhos, bom, precisa ser como Jesus, né? Ele faz e ensina. E o que a criança, por tabela, aprende? Coerência. Eita, papai é coerente, hein? Mamãe é coerente. Ele não sabe dizer essa palavra, coerente, mas ele aprende o significado. Depois ele só dá nome. Ele diz, escute, eu jamais ouvi falar essa palavra, mas era isso que o pai fazia. Ah, então tá certo, tá ok, tá ótimo, tá excelente, né? Então, é isso. Então, em relação ao ensino, fazer como Jesus, não vai dar errado, né? Tá tranquilo. Uma outra coisa que a gente precisa fazer, e no geral é que vem as omissões nessas áreas, tá bom? Então, aqui eu estou lhe dizendo as áreas que a gente pode ser omisso e a forma como a gente pode evitar. No ensino, é ensinar como Jesus ensinou. O contrário, a gente vai se omitir. Seremos omissos. A proteção... você lembra de um texto maravilhoso que Jesus disse, olha, quantas vezes eu quis juntar vocês como uma galinha junta seus pintinhos? Olha, aquela é uma imagem emocionante, é maravilhosa. Pense numa proteção incrível, que imagem de proteção Jesus ofereceu naquela fala. Como uma galinha que traz os seus pintinhos para debaixo de suas asas. E aí no Nordeste, eu sou do Maranhão, tá bom, gente? Meu pai dizia, minha mãe também dizia, né, que pé de galinha não mata pinto, né? Pois é, que coisa maravilhosa. Proteção. E aí a gente pensaria que essa proteção, claro, física, mas especialmente a espiritual, né? Primeiro porque nossos filhos são de Jesus, né? Joãozinho tem 4 anos, mas é dele, é de Jesus. Nossos filhos são de Deus. Então vamos protegê-los espiritualmente, fisicamente, emocionalmente daqui a pouco. E a gente vai fazer isso orando, jejuando, abençoando, né? Então, as áreas que a gente poderia ser omissos, ensino, proteção, fidelidade, alvo, não é? A forma como a gente evita a omissão é imitando Jesus, claro, protegendo o que realmente importa, e como faz isso, não é? Então, a gente vai desse jeito. E claro, né? Sendo o exemplo. Se os pais não vibram por Jesus em casa, não dá para esperar que os filhos vibrem, sei lá, no prédio, certo? Então,
essas 5 áreas, eu peguei aqui 5 áreas, né? Elas são as áreas que a gente está mais suscetíveis a sermos omissos, certo? Para que a gente não seja omissos nessa área, a gente precisa fazer o que está aqui do outro lado, né? Então, veja, essa ideia do exemplo, claro, nós já sabemos disso, né? O nosso exemplo é Jesus e ele se manifesta como exemplo, e isso nos ensina tanto, né? Imagina se eu não encontrasse a forma de ensinar em Jesus. Eu ia encontrar a forma de ensinar em quem? Quem se habilitaria a dizer, Raimundo, é assim que se ensina? Eu estaria perdido, não é? Então, Jesus nos dá esse exemplo, não é? Então, veja, aí a gente vai avançando. Bom, e aí a gente tem também a fidelidade, né? Se tem uma área que nós estamos sujeitos a nos tornarmos omissos, ou aos pais, tá bom? Se tem uma área que os pais podem ser omissos, é no que diz respeito à fidelidade, né? E aqui, fidelidade, irmãos, eu estou pensando desde o micro até o macro, por favor. Então, se os pais falam, eles fazem. Se prometem, cumprem. Isso, de novo, dá coerência, certo? A gente, como criança, a gente não sabe o nome disso, mas a gente vê, né? Então, isso é bastante interessante, tá bom? Uma outra coisa, alvo, objetivo claro. Olha, se tem uma área da vida dos nossos filhos que a gente pode sermos, assim, negligentes, com relação ao alvo. O alvo dos pais precisa estar muito claro para os filhos. Muito cristalino, eu diria. Porque senão pode dar problema. Se os nossos filhos não sabem quem nós somos, qual é a nossa identidade, para onde nós queremos ir, quais as nossas aspirações, eita, pode bagunçar muito. E claro, como pais cristãos, né, o nosso alvo é a nossa identidade em Cristo. Nada é mais importante que a identidade em Cristo. Se os nossos filhos aprenderem isso e verem isso, pronto, tá tranquilo, né? Tá excelente. Aqui o exemplo do ministro, né? Assim, olha, primeiro que aqui tem um prefixo, né? Que é o mínimo. Então, a nossa identidade é Cristo e nenhuma... Aliás, eu li uma frase que é mais ou menos assim, ó. Nenhuma sílaba do meu nome deve ser pronunciada com ênfase. Essa é a ideia. Porque se os pais entenderem que eles são ministros, representantes, e aí a gente entende que mim é pequeno, grande é o Senhor, certo? Né? Então nós aprendemos isso. Uma outra coisa que eu coloquei aqui, faculdade, é no sentido do ensino. Você sabe aqueles números, né? Sei lá, muitos alunos, muitos universitários, cristãos, evangélicos, enfim, eles abandonam a fé, não é? Você sabe disso, um número alarmante. E aí tem algumas razões. O desvio não está necessariamente nascendo na faculdade. É mais ou menos aquela expressão assim, ó. Alguém diz, hora ou outra, assim, olha, o dinheiro corrompe. Você já ouviu essa frase? Talvez, né? Bom, não. O dinheiro não corrompe, o dinheiro revela aquilo que o sujeito, que já habitava no sujeito. Percebe? Então, isso é interessante. Então, não é a faculdade, é a forma precária como o universitário cristão chega na faculdade. Tá? Então, esse aqui é só para a gente... Eu sei que você já viu sobre isso, mas eu queria pensar sobre isso. Eu li, esse já faz tempo, eu li um livro no qual o autor dizia que quando o filho passou no vestibular, ele reuniu-se, talvez no jantar, não lembro agora, no jantar ou no almoço, e aí o pai dizendo para o filho, parabenizando pela conquista e dizendo, filho, você precisa continuar acreditando no que a gente lhe ensinou até aqui. Seus professores, a maioria deles são ateus. Daqui 100 anos, eles estarão no inferno, e você estará no paraíso. Não troque não, tá, filho? O ensino da sua mãe, do seu pai, não troque. Eu achei aquilo maravilhoso. Ó que orientação. Se eu tivesse ouvido isso
Vixe, se eu tivesse ouvido isso, seria maravilhoso. Percebe isso, então, alvo, objetivo, claro, né? Isso é importante, aliás, muito importante. E aí eu vou falar das consequências e eu pauso a apresentação e retorno para você fazer alguma pergunta, colocação, e aí a gente avança para o outro tópico, tá bom? Então, quais são as consequências da omissão espiritual? Eu pensei em algumas, vou ser breve, tá bom? Apesar do nosso tempo, tá bom? Uma primeira consequência, eu pensei o ateísmo, tá bom? Mas aí, veja, por favor, aqui não é radical, porque eu não estou pensando no ateísmo clássico. Não é isso, não. Eu não estou pensando no ateísmo, esse aqui é de negação, né? Não é disso. Não é disso, não é disso. Eu estou pensando nesse ateísmo aqui, ó. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. É desse ateísmo que eu estou falando. Filhos cujos pais foram omissos espiritualmente. Pode. Aqui é sempre no pode, é sempre na possibilidade, tá, irmãos? Não é matemática, 2 mais 2 são 4. Quando a gente fala de ser humano, de como o sujeito reage diante das experiências, não é matemática. Eu estou pensando nesse ateísmo aqui. É aquele ateísmo que o sujeito nega pelos seus atos. Conhecem a Deus. Percebe? Dos atos. Eles afirmam, claro, não, afirmam que conhecem a Deus. Verdade, tá? Mas por seus atos o negam. É desse ateísmo que eu estou falando. Tá? É desse ateísmo. É o ateísmo dos fariseus, não é? Assim que Jesus diz, olha, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está distante. Bom, essa é desse ateísmo aí que eu estou falando. Porque esse outro aqui, irmãos, esse outro ateísmo aqui, ele é muito tranquilo. Por quê? Aqui eu vou te lhe dar um dado que você já sabe, claro. Mas esse ateísmo dos professores universitários, por exemplo, né, tem uns professores meio bobos, né? Aí eles se acham ateus, mas acreditam em signo, né, em horóscopo, enfim. Não vou entrar nisso, mas esse ateísmo aqui ele é mais tranquilo. Por quê? Porque, no geral, o ateu que faz parte desse grupo, ele é apenas alguém que tem dificuldade com o pai. Tá bom? Para esses, eu diria que haverá mais misericórdia do que para esses aqui. Esse aqui é apenas alguém que desfrutou de muita omissão ou de muito excesso por parte do pai. Tá? Como é que um garotinho vai chamar um ser que ele não vê de pai, quando o pai que esteve com ele era aquele que agredia sua mãe nos fins de semana? Fica difícil. Fica muito difícil. Portanto, esse aqui está tranquilo. Esse aqui, aliás, nem me preocupa. O que me preocupa é esse aqui, ó. Né? O Raimundo, eu sou casado com minha Cíntia. Minha Cíntia está aqui. Aí eu digo que, bom, eu sou cristão, afirmo que conheço Deus, o irmão Douglas até me chamou, mas aí eu grito com minha esposa. Você está brincando, né, Raimundo? Você está de brincadeira, né, Raimundo? Não é? Ó, deu problema. Aqui, ó. Eu afirmo, não, irmão, nós somos cristãos, somos irmãos. Tá bom. Daqui a pouco eu grito. Não é? Deu problema, Raimundo. Que isso, rapaz? Que isso? Percebe isso, irmãos? Então, veja, aqui não é o ateísmo, né? Não é a negação etimológica. O ateísmo, esse A aqui é de negação, tá? Então, não é a negação etimológica da palavra, é a negação comportamental. Essa dá problema. Uma outra coisa, irmãos, uma outra consequência, aqui seriam duas, né? Ateísmo, e aqui o problema da omissão espiritual é que ela pode produzir cristãos rasos. Tá bom? Isso aqui, irmão, ó, isso aqui é muito delicadinho, tá? A omissão espiritual por parte dos pais tem contribuído para que seus filhos
sejam cristãos rasos. Eles não sabem defender sua fé. Tá? E aí, qual é o problema? Você já sabe. Aquilo que uma geração tolera, a outra abraça. Tá bom? Isso gera um problemão. Uma outra coisa é a relativização. O sagrado se torna questionável. Ah, sim, sim. Olha, eu vou te contar um caso, rapidinho. Uma vez eu ouvi um rapaz estudou aqui, aí numa universidade aqui, de um grupo grande, né? Uma faculdade, aliás. E aí, uma faculdade daquele jeito, né? Sei lá, bem delicadinha, mas eu conversando com ele, ele fez lá uma graduação de 4 anos, e aí, sei lá, em determinado momento da conversa, ele diz, olha, então, terminando a graduação, daí eu descobri, cara, que a ideia da arca é impossível. Então, cara, dessa ausência de profundidade que eu estou falando. O sujeito fez uma graduação numa unisquina da vida, perdoe-me o termo, de 4 anos. 4 anos. E ele não era o mais aplicado, certo? Não foi o melhor aluno da turma, não tem artigo defendido em lugar nenhum, porque ele acabou de sair, mas 4 anos já foi suficiente para ele ir contra a fé dos pais. É disso que eu estou falando. É disso aqui, tá bom, irmão? Um perigo danado. Aí o que eu já sei? Houve falha, houve omissão. Ah, sim. Ah, sim. Houve. Então eu vou parar aqui, tá bom? Porque aí a gente vai para outra parte. Deixe-me... Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou parar aqui, daí eu quero saber como é que foi aí para você, pergunta, dúvida, enfim, por favor, fiquemos à vontade. Irmão, eu acho interessante que você falou, né, a questão de... Porque me tinha assim, muito errado ele mesmo, né? Dizia assim, o dinheiro corrompe, a faculdade corrompe. E eu fiquei lembrando de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles jovens foram para um lugar estranho, diferente, cultura diferente, e mantiveram a sua fé, a sua pureza, a sua santidade, e foram exemplo, né, naquele império babilônico, mantendo a sua fidelidade assim, com Deus. Então, isso lembrou desses jovens lá em Daniel. Oi, Ivan, que jóia, muito obrigado. Pois é, muito bom, obrigado pela sua fala, isso nos ajuda a pensar que a gente precisa acreditar no que está escrito em 1 João. Escrevo-lhes, jovens, porque vocês são fortes. E me chamou a atenção uma parte aqui que eu fiquei fazendo pergunta, né? Escrevendo, fazendo pergunta aqui. Então, o Jesus que ensinamos na igreja é o mesmo que revelamos na nossa casa, na nossa mesa? Outra pergunta é: aquilo que nossos filhos toleram hoje em nós é algo que eles provavelmente abraçarão amanhã? E outra é: nossa fé está sendo apenas explicada ou verdadeiramente encarnada? Num sentido, aqui, o versículo, irmão, muito forte que o irmão trouxe foi Tito 1,16. E aquele que diz, né, conhece a Deus, quem conhece a Deus, mas seus atos o negam. Mesmo, isso é forte demais. Esse versículo, por mais que a gente leia a Bíblia o ano todo, né? Mas numa aula dessa, quando vem um versículo desse, principalmente falando nesse ponto de omissão dos pais, eu sou mãe, nós somos pais de uma de 22 e outra tem 15. Né? Então, a gente para e pensa, meu Deus, como eu errei. Infelizmente, nós não nascemos com a sabedoria de sermos pais, tá, vamos lutar para quebrar agora. Não, não existe isso. A gente erra. Né? A gente erra. A primeira a gente errou mais do que a segunda. Mas esse versículo que o irmão trouxe agora de Tito me chamou muita atenção, sabe? E só faz a gente refletir. De hoje por diante, o que eu vou fazer?
né? Por mais que já estão grandes, já estão uma com 22, uma com 15, mas estão comigo, conosco ainda, tenho muitos ainda a ensinar elas. É muito que refletir esse versículo. Que joia, Obrigada. nossa, mas não, imagina, nossa, eu agradeço a sua fala, muito pertinente, obrigado. Pois é, essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer mesmo. Parece-nos que está aí uma outra, uma outra forma da gente omitir, separando Jesus para cada ocasião. Isso pode ser um problema, porque isso, quando a gente separa Jesus para ocasiões diferentes, sei lá, reunião no prédio é uma coisa, em casa é outra coisa, com os amigos no fim de semana é outra coisa. Bom, isso primeiro que a forma como nós olhamos para Jesus determina o nosso comportamento. Se a gente olha para Jesus de maneiras diferentes, o nosso comportamento vai mudar em situações diferentes. Isso, se a gente aplicasse a área psíquica, a psicologia, enfim, a gente chamaríamos isso, dependendo da intensidade, de dupla identidade, dupla personalidade. Quando a gente aplica isso às questões espirituais, a gente chamaria de dupla identidade espiritual. O sujeito age de formas diferentes, em situações diferentes. Isso é um problema, por quê? Nossos filhos, além de perceber, além de ver, mais que isso, a formação dos nossos filhos, o desenvolvimento dos nossos filhos, passa por dois fenômenos bastante interessantes, que é o de projeção e introjeção. Então, quando você pergunta se eles vão abraçar, mais que abraçar, eles vão internalizar. O abraço ainda é externo, a internalização, a introjeção é interna, ela é como se ela abraçasse o ego, ou é como se ela infiltrasse no centro do ego, no centro do eu. Isso é introjeção. Um exemplo bobo é mais ou menos assim, sei lá, se meu pai estivesse dirigindo numa marginal de 70 por hora, alguém o fecha porque o carro, sei lá, perdeu o alternador, ele parou. Meu pai desce e aí ele fala um pouco mais alto, ele eleva, não o tom, mas o volume da voz para aquela pessoa, certo? Eu, garotinho, 4 anos, estou no banco de trás. E meu pai é mais enérgico e alguém vem e ajuda aquela pessoa a tirar o carro da via. E meu pai avança. Beleza, belezinha. Aí estou eu com 33 anos e aí eu vou passar meu cartão, não passa o cartão em determinado comércio, e aí eu grito e chamo, sei lá, eu elevo o volume da voz e digo, que funcionário incompetente, viu? Essa fala não é do Raimundo. Essa fala é da criança do Raimundo, é a criança de 4 anos que viu que, pelo grito, as situações se resolvem. E eu sei disso? Não, isso está inconsciente, é como se fosse um programa rodando em nosso psiquismo. Quando eu encontro uma situação na qual a qual se assemelha com aquela que foi resolvida no grito, aí eu grito. Olha o problema. É só um exemplo para essa ideia de mais que abraça, introjeta-se, traz características dos pais para dentro da gente, mesmo aquelas que a gente não gosta. Tá bom? Meu irmão, o estudo do senhor foi maravilhoso. Assim, eu tenho 33 e Anderson tem 36. Então, a gente tem um menino de 16 e tem uma menina de 10. E eu digo assim, é muito desafiador. Porque, assim, eu fui jovem, eu fui mãe na adolescência, né? Então, foi muito desafiador criar o primeiro. A outra, a gente já melhorou bastante, mas temos muito caminho a percorrer ainda. Mas, assim, com esse estudo do senhor, abriu, assim, minha mente, né? Para tantas coisas. E o que o senhor acabou de falar nesse momento, que, assim, da criança, né, que cresceu assim. Então, assim, eu fui criada pela minha avó e a minha mãe, ela era doente mental. Então, eu tenho muitos traumas da minha infância
com relação a isso. Então, hoje mesmo eu estava reclamando assim com a minha filha, que eu disse assim: ô filha, você não é maltratada, você tem uma mãe que está aqui, que está lhe ajudando, que faz de tudo por você, mas você é mal agradecida, você só vive chorando, você só vive gritando, e isso acaba assim um pouco atrapalhando também a mim, porque eu eu tive problema. Tenho problemas psicológicos, eu tomo um remédio para ansiedade e para depressão. Mas, assim, aí isso, ela entra em crise, porque ela está com toque, e eu também entro em crise. Mas aí eu falei, isso me veio muita coisa assim da minha infância. Eu digo, rapaz, eu tinha 10 anos, mas eu não vivia como você, assim, gritando e chorando, não. Minha mãe era doente. Eu chegava na rua e o povo dizia assim, aquela doida é sua mãe? E eu sempre dizia, é minha mãe. Nunca neguei minha mãe, minha avó me criou. Agora, sim, eu não vivia chorando, não vivia gritando, não vivia assim como você vive. Eu tô aqui, eu tô lhe ajudando e você fica aí gritando o tempo todo, você fica chorando nos meus ouvidos. E isso me traz assim tanta coisa assim do meu passado que agora que o senhor falou veio para mim, entendeu? E é muito desafiador, viu, criar filho. E eu tenho assim muito medo de libertar eles assim ainda. Eu fico. É como aquela pessoa que fica cuidando dos filhinhos, assim, criando eles debaixo da asinha mesmo, com a galinha cuida dos pintinhos. E aí todo mundo diz: olha, André já tem 16 anos, você tem que estar liberando ele. Mas eu tenho uma proteção, assim, terrível com eles, mas eu também sou muito grossa de vez em quando. Então, isso também veio para mim, essa mensagem que a irmã falou até assim, que a gente essa passagem da Bíblia, agora eu esqueci, deu um branco, mas é assim, é muito desafiador e foi muito bom ouvir esse estudo do senhor, que foi maravilhoso. Eu precisava ouvir. Ah, que joia. Obrigado pela sua fala. A maternidade, Nara Ilza e todos nós, a maternidade, a paternidade, ela é, eu diria até mesmo, difícil para quem quer fazer certo. Então, tá tudo bem. A gente vai trocando as palavras, né, fazendo uma certa metonímia, né, uma certa substituindo palavras, usando eufemismo. Desafiador é um bom tema, tá ok, maravilha. Mas é isso, a maternidade, então, usando a sua palavra, é maternidade, paternidade é desafiadora exatamente para quem quer fazer certo. A maternidade, a paternidade são desafiadoras para quem quer educar de forma saudável. E saudável emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Então, muito boa a sua fala. E na segunda parte a gente vai falar um pouco sobre isso, porque os nossos filhos, eles trazem consigo algo como se, não usa mais, mas um videotape da nossa infância. É como se o nenê revelasse as crianças, nossos filhos, revelassem a nossa infância, tá bom? Esse é um poder que Deus dá a eles de nos fazer lembrar de como era a nossa infância. Nós vamos falar daqui a pouco. Uma observação rapidinho? Ô, Marcos, vamos, rapaz. Uma coisa que me chama bastante atenção, eu até comentei com a minha esposa, quando o irmão mencionou na questão de faculdade, né? Meus dois filhos, eu tenho um casal, né? Minha filha terminou e o meu filho está fazendo. Só que o meu filho está fazendo IAE, né? À distância. Sei. Então, IAD, desculpa. Então, quando ele falou que ia iniciar, eu até comentei com a minha esposa em relação a essa certa preocupação que o irmão mencionou, né? Porque eu já ouvi aulas, inclusive até a minha esposa falou também, ela falou, nossa, mãe, ele falou a mesma coisa, parece que todo mundo fala, porque sabe, quando se faz uma faculdade que são cristãos, eles saem, né? Então, eu achei até muito interessante o que você disse, porque eu orientei o meu filho, né, quando ele falou que ia fazer faculdade, eu falei, filho, toma muito cuidado, porque normalmente a faculdade suga as pessoas, né, e principalmente quem são de Cristo, né? E aí ele falou assim, não, pai, pode ficar tranquilo e tal. Aí depois ele resolveu fazer a distância, tá fazendo em casa, e eu e minha esposa estamos achando maravilhoso, porque isso não está atrapalhando em nada no desenvolvimento espiritual dele, né? Uhum.
Oh, mas sua fala é muito boa. Graças a Deus pelo término da faculdade da sua filha, né? Que coisa boa. E que bom que o seu menino está estudando, né? Universitário. Pois é, o EAD evita o contato, né? O que já é muito interessante, tá bom? O EAD tem essa vantagem, tá bom? Porque uma coisa é assim, irmãos, bom, nós já experimentamos milagres suficientes. Olha, a gente tem razões para se converter todo dia, não é? Porque, assim, veja, nós passamos da morte para a vida, então isso é maravilhoso. A morte já não é mais um poço, é uma esquina. Aí Deus nos santifica, não nos tira do mundo, poderia ter tirado. Olha, eu poderia ter morrido afogado, eu estaria tranquilo no dia do batismo, não poderia? Todo mundo aqui poderia ter morrido e no dia do batismo estaria tranquilo, salvo, estaria com o Pai agora. Mas não, Deus nos santifica e não nos tira do mundo. Olha que coisa, nos põe no mundo, regido e administrado, o sistema, eu digo, né, pelo maligno, e aí nos dá condições de nos mantermos puros, santos e irrepreensíveis. Beleza? Que milagre maravilhoso, não é? Sim. Mas quando eu disse para o senhor e para todos aqui que o EAD evita esse contato, é que não é que a gente vai se isolar, mas o EAD é um recurso, sim. Olha, o EAD de forma tranquila, é um recurso imediato para que a gente, por exemplo, não sinta cheiro de drogas lícitas ou ilícitas na faculdade. É uma bênção já. Entende isso? Então, assim, tá ótimo, graças a Deus por isso. É um recurso maravilhoso. Bom, Deus criou tudo que é bom, né? Então, toda boa dádiva pertence, vem do alto, né? Do Pai das Luzes. Então, que bom, é um recurso que seu filho já está experimentando. Poxa, isso é incrível, tá ótimo, maravilha. Então, tá certo. Ivan, aí a gente ouve o Ivan e aí a gente vai para o material, tá bom? Ó, o meu João apareceu ali, você viu, né? Ô, filho. Boa noite. É a Silvânia, esposa do Ivan. Ô, Silvânia, e aí, irmã? Tá tudo bem aí? Armando Alves, né? Eu Isso. fiquei em dúvida só sobre essa questão que fala sobre cristãos rasos, né? Aquilo que uma geração tolera e outra geração abraça. Tem alguma coisa relacionada, tipo, com a minha geração, que foi, né, criada de uma forma, com a geração da minha filha, que tem 9 anos hoje, que a gente sabe que é bem diferente, mas que eu também entendo que os valores, né, os princípios, a ética, isso não muda, né? Tem que perpetuar de geração a geração. Só que essa geração de hoje é uma geração bem diferente, né? E aí eu queria só que você me explicasse essa palavrinha usada, né? Cristãos rasos. Então, muito bem. Vamos lá. Bom, rasos no sentido de realmente, bom, minha mãe, os nossos pais experimentaram uma educação muito diferente da nossa. Eu tenho 33 anos. E o meu neném, o Joãozinho, vai experimentar uma diferente da que eu experimentei, apesar de ter sido relativamente bem, assim, minha mãe me amou maravilhosamente bem, poxa, incrível. Mas aí você toca num ponto que é interessante, assim, o ser humano não mudou, então tá ótimo. Então, né, o ser humano continua o mesmo, o contexto é que muda. Mas aí os valores que nós cremos e professamos, ensinamos, também são imutáveis. E esses valores imutáveis, eles moldam o contexto. Então, a gente consegue oferecer qualidade, profundidade, amor à Bíblia, amor a Deus, em todas as épocas, belezinha. Talvez numa época um pouco mais difícil, outra mais fácil. Por exemplo, a gente tem visto que, no geral, a gente lê pouco, apesar de termos diversos recursos. A leitura é uma forma de fixar de forma profunda. O conhecimento, no geral, ainda é muito livresco, mas muita gente evita. Mas tem o audiobook, então a gente pode ouvir bons livros, né, cristãos, evidentemente, e outros. Então, belezinha. Uma outra coisa, irmã e todos nós, sabe, eu vou dar um exemplo bobo do quanto a omissão pode produzir cristãos rasos.
Eu vou lhe dizer o seguinte, ó, nada que eu falar aqui é polêmico. Pode ser que a gente ouviu de forma polêmica, tá bom? Mas, por exemplo, você consegue conceber a ideia de que de 2018 para cá, da penúltima eleição presidencial, famílias cristãs se dividiram por causa de partido político? Você consegue conceber essa ideia? Não, né? Se eu te contar isso, você diz assim, não, Raimundo, isso não acontece no planeta Terra, porque é de uma falta de profundidade tão grande que pode ser até patológico. Então, é dessa falta, ausência de profundidade que eu estou falando. Hoje, famílias cristãs podem se dividir por pessoas que não professam a fé. É muito raso isso, irmãos. É muita imaturidade. Percebe, irmã? Eu dei um exemplo agora macro, mas você sabe que isso acontece. E devia acontecer? Imagina, irmão, como é que eu vou deixar de falar com meu irmão porque um representante de um partido que não é cristão, não defende o que eu defendo? Ah, não, é muita imaturidade. Pare, gente, imagine. Não, 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 não. Não, não. A gente está invertendo. Ao invés de orarmos pelas autoridades, a gente está se tornando fã. Rapaz, que isso? Isso é muito imaturo. Então, percebe, irmã? Esse exemplo é macro para a gente entender ali o mínimo, tá bom? Agradeço a sua fala muito boa, tá bom? Entendi. E tem muito a ver, realmente. Né? Muito mesmo, é verdade. Então, que joia. Então, tá bom. Olha, eu estou julgando que o nosso tempo tá bom. São 9 horas mais 31 minutos. Eu vou para a segunda parte, aí a gente vai fazer daquele jeito, e aí depois a gente abre um outro bloco, tá bom? Para a gente contribuir, perguntar, questionar, tá bom? Então, eu vou lá. Agradeço a sua contribuição. Eu estou chegando aqui com a segunda parte do slide. Tá aqui, ó. Aqui, do atual. Então, aqui a gente vai falar da omissão emocional, não é? Então, de novo, a gente faz uso das mesmas palavras, correto? Desprezar, deixar de lado, esquecer, negligenciar. Né? E aqui eu estou trazendo uma fala de esse é Sándor Ferenczi, é um neuropsiquiatra húngaro, tá bom? Ele diz assim em um dos seus livros: até o presente, parecia considerar-se um fato, aqui faltou um O, mas considera-se um fato estabelecido que os pais sabiam, por natureza, como criar seus próprios filhos. Existe um provérbio alemão que diz, porém, o contrário. Tornar-se pai é mais fácil do que sê-lo. Assim, o erro dos pais é o esquecimento de sua própria infância. Né? E aqui eu estou trazendo na forma não técnica, tá bom? Mas é para eu falar sobre esse rapaz aqui, Sándor Ferenczi, que era esse neuropsiquiatra e psicanalista húngaro, tá bom? Esse é um texto que ele escreveu em 1927, tá bom? É um texto que ele é bem interessante, que o título é Adaptação da Família à Criança. Então, de forma bem tranquila, essa ideia de que os pais sabem, por natureza, cuidar ou criar seus próprios filhos, parece que não é tão assim. E eu estou jogando nesse time. A gente não sabe por natureza, tá bom? E aí o provérbio alemão nos ajuda a pensar isso. Tornar-se pai é mais fácil do que sê-lo, certo? Então, vamos pensar juntos assim, ó. Acreditar que os pais sabem cuidar dos filhos por natureza é atribuir a esses pais o instinto, que o instinto é animal. Ora, nós não somos animais. Acreditar que os pais sabem criar seus próprios filhos por natureza é acreditar que todos os pais
Das duas, uma. Ou são todos bons, ou são todos ruins. Como a gente já é maduro o suficiente para não ficar em apenas um polo, a gente admite as duas coisas. A paz, muito ruins. A paz, muito bons. E a paz que encontraram o meio. Eles são seres humanos. Certo? Então, belezinha. E aí a gente vai para uma outra fala, que é a seguinte: o erro dos pais é o esquecimento de sua própria infância. Nós, pais, podemos facilmente, irmãos, esquecer da nossa infância, esquecer que quando em criança, nós poderíamos ser bagunceiros, a gente poderia quebrar alguma coisa, objeto, né? A gente poderia passar no meio atravessar uma conversa de adulto, a gente poderia ser muito imaturos, e estaria tudo bem, é criança, afinal de contas. Qual é o problema? Muitas vezes a gente esquece que nós já fomos crianças, e aí a gente exige da criança atitudes adultas. Ah, você quer um exemplo? Quem aqui já ouviu alguém dizer assim: olha, segunda-feira eu começo a academia, segunda-feira eu começo a caminhada, certo? E começa? Não. E quando se trata da criança, o que ela quer? Ela quer ensinar hoje e quer que a criança obedeça e coloque em prática ainda hoje ou no máximo amanhã. Pode isso? Não, não pode. Porque é injusto quando você exige de uma criança aquilo que nenhum adulto consegue. Então, paremos, né? Olha que omissão, olha que incoerência. A gente não pode esquecer que um dia nós somos crianças. Lembra do exemplo lá do garotinho que cai entre as gôndolas do mercado? Oh, meu pai do céu! Ele tem dimensão de que você está dentro, sei lá, do açaí da vida, que no interior de São Paulo é bem famoso, num Tausch da vida, esqueci algum comércio, algum mercado grande aí, Lojas Mateus, no Maranhão. Você acha que a criança tem dimensão disso? Não, não tem, não tem, não tem. O que a gente faz? Ora, desce, abraça, acolhe, levanta e vai embora. Tranquilo, passa no caixa, paga e vai embora. Sem escândalo. Oxe, é criança. E se ela fizer isso, você estará impedindo que ela faça isso com 40 anos, que aí sim seria feio. Tá? Então, tá tranquilo. E esse é um texto só para a gente pensar juntos, talvez você faça anotações, tá bom? E seria muito interessante. Vou lhe dar um outro exemplo. Talvez você já ouviu, e pode ser que isso gere alguma dificuldade, mas aí você fala para a gente lá no final, por favor. Mas quando você lê assim, ó, tornar-se pai é mais fácil do que sê-lo. Essa frase é um provérbio alemão, mas no Brasil você já ouviu alguma coisa assim, ó. Olha, não basta ser pai, tem que ser amigo. Você já ouviu isso? Talvez sim, mas vamos pensar assim, ó. Se foi você, tá tudo bem, tá em paz. Mas assim, olha, eu não sou amigo do João, gente. O João, meu neném de 4 anos. Eu sou o pai dele. Tem uma diferença gritante entre ser amigo e ser pai. Ser pai é muito mais sublime. Eu não posso descer. Eu sou o pai dele. Pai nosso que estás no céu. Lembra-se disso? Então, assim, ó, essa fala, no geral, não estou dizendo que se você ouviu de alguém próximo de você mesmo, é uma omissão. Não, eu estou dizendo o seguinte: a gente não pode normalizar o que não é normal. Eu não posso, daqui a pouco, perguntar para o meu nenê, para o meu João, filho, quem é o seu melhor amigo? Se ele disser, é você, papai, eu errei. Eu estou assumindo que eu errei, tá? Não estou dizendo que você errou, não, tá? Por quê? Porque, irmãos, eu ocupo um lugar muito mais sublime. Eu ocupo o lugar de pai. De pai. 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 Sou eu quem sei o número das fraldas desse garotinho. Eu as troquei alegremente, porque eu sou pai. Sou eu que fico com nó na garganta, com vontade de chorar quando ele fala uma palavra nova. Né? Os olhos ficam suados quando o João não economiza afeto. O João, ele chega às vezes e diz, papai, te amo, mãe, te amo, e lasca um beijo maravilhoso.
Esse lugar é o de pai. Percebe isso? Então, assim, muito cuidadinho, porque quando a gente diz, não, tem que ser, como que mais que pai, tem que ser amigo, muito cuidadinho, porque, no geral, essa frase é para minimizar danos provocados que a função paterna provocou. Tá? Então, eu sei que é difícil ouvir isso, talvez, mas vamos conversar. Tá tranquilo, por favor, tá, irmão? Mas veja, você é pai. Você é pai. É evidente que ele vai dizer que você é o amigo. Eu não estou falando das questões assim, triviais, eu estou falando daquilo que é grave. Alguém dizer isso, tá? Porque você é pai. Você é pai. Você é pai. Você sabe aqueles estudos que dizem assim, olha, se sua amizade durar mais de 7 anos, essa amizade vai durar a vida inteira? Ah, tem um teste, então, de 7 anos? E de pai tem teste, irmãos? Ah, pare. Não, 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 não. Você lembra que José deu o nome para o nosso Salvador? Você lembra, né? Isso não é coisa de amigo, isso é coisa de pai. Pai dá nome, identidade. Tá bom? Então, beleza. Só para a gente avançar. Bom, o que é omissão, então? Tudo isso que a gente já falou, né? Então, aqui, consequências espirituais e emocionais, né? Do desprezo, de deixar de lado, enfim. E aí, aqui eu queria chamar a sua atenção, tá bom? Portanto, o que anteriormente, irmãos, o que anteriormente chamamos de pecado, lembra-se? Agora, psiquicamente, nós vamos chamar de falha. Falha ambiental. Esse desprezo, essa negligência, nós vamos chamar de falha ambiental, tá bom? Falha ambiental é defendida por um psicanalista e pediatra inglês, Donald Woods Winnicott, tá bom? Então, essa omissão, essa negligência, nós vamos chamar de falha ambiental. Falhou. Então, veja, olha o que Efésios diz. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-os, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Bom, aqui você já sabe, né? Como é a forma que a gente irrita os nossos filhos? Privando-os de oferecer instruções de acordo com o conselho do Senhor. Fatalmente, nós vamos irritar nossos filhos se a gente não fizer aquilo que Deus colocou à nossa disposição. Pronto. E aqui, observe, pais não irritem seus filhos. Gente, essa irritação se dá por diversos motivos, como você bem sabe, mas uma delas é pela incoerência, né? A incoerência irrita muito, gera raiva, confusão, tá bom? Então, muito bem. Razões para a omissão emocional. Vamos lá? Vamos pensar junto. De novo, falta de conhecimento. Tornar-se pai é mais fácil do que ser-lo. E aqui eu vou usar a fala que eu usei com a irmã Nazailda, não é? Qual é a fala que eu usei lá? A sua paternidade, a sua maternidade só é difícil porque você sabe o que fazer. Porque você quer fazer de forma saudável, de forma espiritual, de forma boa, saudável. Porque se for para fazer de qualquer jeito, ela não lhe custa nada. É só negligenciar e pronto. Percebe isso? A maternidade, a paternidade só é difícil para quem quer fazer da forma certa. Então, graças a Deus pelo incômodo, graças a Deus pela indagação, pelo questionamento. Oh, meu Deus, será que eu errei aqui? Oh, meu Deus, será que eu estou errando? Olha, essa fala é maravilhosa. Porque quem está errando, de fato, não percebe. Tá bom, gente? Então, tá tranquilo, tá bom? Então, belezinha. Então, a falta de conhecimento pode gerar... Sim, pode gerar. Quer 2 exemplos rapidinhos? Por exemplo, eu não sei se você já ouviu, mas tem aqueles tios ou pais que pegam a criança e a jogam para cima. Você já viu isso? Ô, irmãos, aquilo não pode. De novo, se você já fez, já viu alguém fazendo, olha, Deus já perdoou você por isso, claro, já perdoou, enfim. Mas aquilo não é bom. Pais que jogam a criança e pegam, né? E aí alguns tiram até a foto, é o registro do trauma.
Não pode. Porque o cérebro da criança está em desenvolvimento, ele está ainda aquoso. Ele balança. Se você faz esse movimento, vai provocar um desconforto insuportável para a criança. Muitos pais sabem disso? Não, então por falta de conhecimento. Entende isso? Então tá tranquilo. Uma outra coisa, você já ouviu pais ou familiares que fazem cócegas nos garotinhos, nas crianças, não é? E acha bonito que a criança derrete, né? Pois é, mas aquilo pode desencadear mecanismos que façam com que ela perca a noção de limite, tá bom? Então vamos pensar assim, um garotinho, uma criança que foi estimulada demais por alguém fazendo cócegas, aí ela dá aquela risada e se derrete, é maravilhoso, é bonito, mas é perigoso. Então daqui a pouco ela pode desenvolver muita dificuldade com limite. Então, ela vai, sei lá, morder alguém na escola, a professora, a orientadora, a diretora vai chamar os pais, e ela não vai conseguir parar, porque ela não sabe o que é limite. Por quê? Os pais arrancaram. E aí, vale punir essa criança? Não, né? Só que os pais sabem disso, a maior parte não. Então, como é que a gente faz? Ora, sejamos misericordiosos, oremos para que Deus as alcance, para que elas aprendam, e aí tá tudo bem. Você entende isso? Então, é nesse sentido, a falta de conhecimento, tá bom? Você lembra que anteriormente a orientação do pediatra era, olha, deixa a criança chorar até ela dormir. Você lembra disso? Talvez você já ouviu alguém dizer, olha, eu recebi essa orientação do pediatra. Pois é, só que quem estava dilacerando num ritmo muito agudo não eram os pulmõezinhos do pediatra, né? Era do seu nenê. Pode isso hoje? Não, hoje não pode mais. Chorou, acolhe, horas. Chorou, acolhe. Vai deixar o garotinho chorar até acalmar? Não. Essa informação era desencontrada, não é verdade essa informação. Percebe? Isso é um exemplo bobo. Uma outra coisa é a incapacidade. Continua no mesmo tópico. O erro dos pais é o esquecimento de sua própria infância. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. É quem sabe. Meu pai. Vou lhe dar um outro exemplo bobo. Você talvez conhecerá, ou vai ler sobre uma mãezinha que às vezes fala um pouco mais alto com os filhos. Eu vou usar aqui grito. Você ouve assim, dizer, sei lá, vou usar exemplo assim, sei lá, minha tia gosta ela gosta de gritar com as crianças. Vem aqui, ele leva o tom de voz. O que é isso? Quem é a mãe que grita foi a filha não ouvida. O pai que grita foi o filho não ouvido. Percebe isso? Então, qual é o nosso erro? É esquecer que a gente foi criança. Se nossos pais não nos deram ouvido, a gente vai querer gritar para que o nosso filho escute. Mas esse não é um problema dos nossos filhos, era um problema nosso. Mas a gente manda ver, continua, e o que é muito ruim. Né? Então, tornar-se pai é mais fácil do que ser, né? Então, são as razões aí da omissão emocional, tá? Uma outra coisa é assim, irmãos. Alguém diz assim, mas na minha época era assim. Avós, por exemplo. Eu não sei quem aqui é avô, mas você vai ler ou ouvir os avós. Inclusive, tem uma cultura... A nossa cultura é péssima. Por isso que o evangelho, irmãos... Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu tenho tempo para isso, né? Tenho um minutinho só. Mas o evangelho precisa romper com a cultura, tá bom? Enquanto o evangelho não romper com a cultura, a gente vai ficar religioso. A gente vai ficar religioso. Porque o que diz a cultura sobre os avós? Os avós são para estragar mesmo, estragarem mesmo. Olha, não vai estragar meu filho, não. Não, é um verbo muito pesado. Avô, avó, os avós são para estragarem os nossos filhos, os netinhos, portanto? Não. Isso tem que ser posto um fim. Oxe, que é isso, gente? Não pode. Vai estragar filho de outra pessoa. O meu não vai. Percebe? Então, assim,
Olha a dificuldade. Então, assim, mas na minha época era assim. Pois é. Eu tenho uma teoria. Algumas crianças são sobreviventes. Tá bom? Não pode, a gente não pode repetir isso. Uma outra coisa, irmãos, é assim, ó. Uma outra coisa é assim, você lembra que o que uma geração aceita, tolera, a outra abraça, não é? Sim, sim. Um erro que dá certo cria uma ilusão de que nunca vai dar errado. Um erro, quando dá certo, cria a ilusão de que nunca vai dar errado. Tá? Então, como que isso se traduz? Os avós dirão, não, mas na minha época era assim, e eu tô aqui. Aham. Vou lhe dar um exemplo bobo, tá bom? Bobo, esse é bobo. Só para você entender. Eu estou usando bobo para diminuir aí o peso, né? Mas no Brasil, 1.400 crianças morrem afogadas por ano. Você sabia disso, né? Vale os avós arriscarem com os netinhos na piscina? Não, não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Um erro, quando dá certo, cria a ilusão de que nunca vai dar errado. Lembre-se disso. Não pode. Não pode. Entende isso, tá bom? Então, é nesse sentido, tá bom? Então, a gente vai avançar e a gente avança e diz assim, olha, vamos definir, então, a omissão emocional. A omissão emocional é a ausência de validação das emoções dos filhos, especialmente na infância. Omissão emocional no geral, irmãos, no geral, a gente ama pouco. Bom, eu vou dizer por mim. No geral, o Raimundo ama pouco, tá bom? Eu vou usar-me como exemplo, tá bom? Por quê? Porque a nossa cultura também, a cultura é bem delicada, viu, irmão? A nossa cultura tem muita dificuldade com afeto, né? Eu vou lhe dar um exemplo. As crianças, quando choram ou quando choravam, o que a gente faz? O que alguns pais faziam? Colocava a chupeta, não é? O bico. Lembra-se disso? A chupeta, bico. Lembra? Chorou, põe o bico, né? Põe a chupeta na boca da criança. Meu Deus do céu. Então, o que você quer na fase adulta? Você quer que essa criança diga o que ela está sentindo mesmo? Não, né? Se ela foi invalidada na emoção mais natural do mundo, que é o choro, se houve interrupção no choro, que é algo o mais natural de uma criança, você acha que lá na fase adulta ela vai dizer assim, irmão, sei lá, vou usar aqui, Ivan, rapaz, você sabe, hoje eu não acordei bem, eu não tô legal, eu tô um pouco triste. Dificilmente vai dizer isso. Os homens, então, não à toa, 70% dos suicídios ocorrem com os homens. Não falam, não verbalizam. Por quê? Não fomos ensinados. Não fomos ensinados. Delicado, né? Bom, ensina a criança, né, de novo, no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Promessa maravilhosa, né? Então pensemos, amor. O maior desafio dos pais é amar os filhos como Deus os ama, e como Deus ama a cada um dos pais. Por exemplo, como é que Deus me ama? Bom, com amor eterno, diz Jeremias, não é? Mas Deus também me ama com graça, não é? Com misericórdia, não é? Pois é. Graça, favor imerecido. Viste, olha, eu nem pela justiça de Deus, eu deveria ter morrido nessa madrugada, mas por sua graça ele me deu vida. Misericórdia eu mereci a morte, mas Deus desviou, não é? Misericórdia e graça, não é isso? Pois é. Então, qual é a forma que Deus me ama? Graciosa, misericordiosa. Então, como é que eu devo amar o meu filho? Pronto, de igual forma. De igual forma. É um desafio amar nossos filhos como Deus nos ama. Você acha que se Deus
tratasse a mim como eu trato o João, eu estaria vivo? Dificilmente. Aliás, não estaria, né? Por quê? Porque quando... Imagina, eu estou aqui com um computador velhinho, mas se o João quebra esse computador, o que eu vou dizer? Acabou o sustento, como é que eu vou dar aula? Olha que dificuldade, Raimundo, mas se tu acha que esse computador é que te ajuda a trazer dinheiro para casa, você já errou o alvo. Quem dá é o Senhor, é o pão nosso de cada dia dás-nos hoje. Ô Raimundo, tu é mendigo, meu caro. Você só tem o pão de hoje, para com isso. Mas aí se eu vou com esse afã, eu firo o meu filho. Deus faz isso comigo? Não, não faz. Portanto, Raimundo, para. Ofereça a teu filho o que Deus te oferece. Olha, é um desafio, né? E em relação às emoções, bom, você conhece as emoções dos seus filhos? Uma pergunta aí. Você conhece as suas emoções, né? Uma outra coisa, olha, nós temos emoções negativas, sim? Não. Elas se tornam negativas, porque todas as emoções são boas. O que muda? Frequência e intensidade. Você acha que uma mãe que sai passear com o seu neném de 6 meses no carrinho, às 5 da tarde, e vê um pitbull vindo na direção dela, você acha que ela vai defender o seu filho com ternura ou com raiva, com garra, com ira? Ela vai fazer isso com raiva. Ô, raiva santa! Que beleza! Porque não dá para ir com ternura. E aí, o que é bom? O que é melhor? Ternura ou raiva? Os dois têm o mesmo peso. Tá ótimo. Ela não vai poder usar essa raiva numa discussão com o irmão, com o próximo, enfim. Percebe isso? São todas boas, tá tranquilo. Irai-vos, mas não pequei. Eu fico... Bom, eu não tenho certificado aqui, né? Eu não tenho, graças a Deus. Porque se eu colocar um certificado aqui, sei lá, de algum curso de teologia, no dia que eu criticar o governo, ao invés de orar, eu vou me sentir mal para chuchu, porque o certificado diz, Raimundo, tu estudou, tu abriu a Bíblia, agora tu está fazendo o contrário. Deus pede para você orar e você está criticando, você errou o alvo, Raimundo. Para. Isso iria me deixar com uma ira. Essa ira seria boa, né? Oh, Senhor, eu estou irado, porque olha, eu estou ferindo o Senhor, né? Sei lá, angústia é muito bom. Quando a gente, sei lá, grita com o nosso filho, pecado. Aí a gente não peca mais em paz porque o Espírito Santo está nos incomodando. Bendito incômodo, bendita angústia que diz, Raimundo, tu feriu o coração de Deus, cara, não faz isso não. Aí eu fico angustiado. Bendita angústia, bendita angústia. Portanto, angústia é bom, gente, tá bom? Então tá tranquilo. Eu vou avançar que eu estou finalizando, não quero roubar seu tempo não, tá? Vamos lá, positivas, né? De novo, todas as emoções são boas, porém as positivas podem nos ajudarem na lapidação das negativas, tá bom? Mas todas são boas, gravemos isso na alma. Uma outra coisa bom, vamos suportar as emoções dos nossos filhos. É preciso suportar as emoções dos filhos. É preciso. Por exemplo, criança grita, não grita? Grita. É anormal? Não, é normal. Que bom que nosso filho está conhecendo essa capacidade que Deus deu para ele de aumentar o volume da voz. E a criança, achei isso incrível, tá bom? A criança que aprende a gritar, nossa, ela acha isso incrível, porque é novo, né? É produção dela, ela fica encantada. O que os pais precisam fazer? Ora, suporta. Poxa, é criança. Vem aqui, filho. Vem aqui, vem aqui. Abraça e beleza. Grita. É bom, é bom. Né? Assim como palavras novas, ele está conhecendo, está explorando, está ótimo. Então, veja, nossos filhos precisam conhecer afeto em casa. Isso os forma, os blinda emocionalmente e impede que eles aceitem migalhas emocionais em todas as relações. Consequências rapidinho. Irmão, vou pedir 2 minutos aí para você, para eu concluir, tá bom? Posso? Posso, irmão, rapidinho, eu concluo em 5 minutos. Ixi, eu não estou vendo você. Ah, irmão, está tudo bem? Posso?
Ok. Eu vi aqui um joinha, eu vou confiar em você, tá bom? Muito obrigado, eu confio, vou confiar em você aqui, então, eu não estava vendo, tá bom, o dedinho. Então, tá certo. Aí, vamos para algumas consequências, tá certo? Vamos lá, então. Primeira consequência da omissão emocional é a instabilidade emocional, tá bom? Instabilidade emocional é uma das consequências mais comuns da omissão emocional, tá bom? E aí, olha só o autor que eu trouxe para você, o Winnicott. Ele diz assim, ó: o afeto e a aceitação são essenciais para a formação de um self coeso e resiliente. Self é uma palavra para designar a personalidade sadia, tá bom? É um termo que surgiu em 1950. Então, veja, o afeto e a aceitação, tá? Então, é, é, a gente, ai meu Deus, a gente dá, insere, a gente envolve os nossos filhos de afeto, não é? E a aceitação, o afeto sendo o amor maior deles, né? Aí a gente aceita quando ele está conhecendo o mundo, né? Quando a criança derruba a colher da mesa, os talheres da mesa, aí o pai vai lá e pega e volta na mesma altura. Ele acha isso o máximo. Ele está dizendo, eita, oxe, eu posso fazer isso? Esse barulho para ele é maravilhoso. Se ele faz isso 2, 3 vezes e o pai devolve, a mãe devolve, aí pronto. Ele sabe que ele pode fazer um barulho agora, é incrível para ele, tá bom? Então, afeto e aceitação são essencial para a formação de uma personalidade sadia e coesa e resiliente. Aliás, essa palavra é muito comum, se tornou muito comum, né? Pessoas resilientes, mas pessoas resilientes são pessoas que experimentaram um cuidado e uma nutrição emocional muito especial, muito boa. Perfeita? Jamais. Não. Boa. Tá bom? Então, beleza. Uma outra coisa omissão emocional pode trazer consequências como dificuldade de se reconhecer. Você sabe, atualmente há pessoas que têm dificuldade, ou elas não se sentem pertencentes ao corpo que têm. Você já ouviu isso, né? Isso tem a ver com questões emocionais e ambientais. Por isso que é muito bom, além de ser muito bom mesmo fisicamente, assim, você pega o nenenzinho, você é pai, você é mãe, e aí você pega no bracinho dele assim, diz, que bracinho lindo, que perninho, que pezinho, parece uma bisnaguinha, né? Aquele pãozinho pequeno, e aí você dá nome, que dedinho. Aquilo dá referência corporal para a criança. E aí ela consegue, daqui a pouco, olhar e se reconhecer no corpinho que a mamãe limitou, que a mamãe delimitou, que a mamãe fez ela reconhecer. Que maravilha! Então, dar nome, né? Dar nome a limites a essa geografia corporal é maravilhoso, tá bom? Então, mas a omissão disso pode gerar essa dificuldade de se reconhecer. E aí o Freud, o neurologista, disse, olha, em última análise, nós precisamos amar para não adoecer. Aqui tem uma via de mão dupla, né? A gente ama para não adoecer. E quem é amado fica forte contra as doenças. É mais ou menos isso. É isso que o Freud disse no livro Introdução ao Narcisismo, de 1915. Tem uma frase lapidar dele que é assim, como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada. Em outra tradução é mais ou menos assim, como fica forte uma pessoa que sabe que é amada. Então, é importante que nós, pais, verbalizemos. É importante que a gente diga, filho, o pai ama você, vixe, você é a menininha mais incrível que o pai conhece. Você é o menino mais incrível que o pai conhece. Você é encantador, o pai ama você. O pai já disse que ama você hoje. Aí as crianças, daqui a pouco, quando ela pega jeito, elas dizem, não, papai, você não disse isso hoje. Aí a gente diz, aí ela se derrete. É isso. Como fica forte uma pessoa que sabe que é amada. Veja,
O amor não conhece silêncio. Tá bom? Você lembra de Jesus? Se me confessares diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Pois é, o amor não conhece silêncio. E como era a criação dos nossos pais, eu lembro, meu pai jamais disse que me amava. Você acredita nisso? Isso é muito ruim, gente. Ainda bem que minha mãe me salvou. O amor salva. E os cristãos sabem disso mais que qualquer outro ser na Terra. O amor se fez carne para salvar. O amor salva. O amor protege, blinda. Você sabe disso. Então, muito bem. Uma outra, aqui dentro de instabilidade, a gente poderia pensar o seguinte, viu, irmãos? Dificuldade para amar ou amar de forma sintomática. Tem pessoas que têm dificuldade para dizer, não tem? Aliás, tem até o livro do Gary Chapman, que é As 5 Linguagens do Amor. É um livro bom, mas tem algumas dificuldades. Mas veja, algumas pessoas, por exemplo, sentem-se amadas quando elas são presenteadas. Por que será? E o amor sintomático é aquela ideia assim, imagine, hipotético, isso aqui é um exemplo macro para você entender o mínimo. Imagine um pai que quando sua filhinha de 13, 14 anos, quando ela, sei lá, vai à casa da amiga e atrasa para voltar, aí o pai fala alto ou chega a dar umas palmadinhas nela. Aí ela vai chorar para o quarto, vai falar para a mãe. Depois, lá no domingão, o pai chega para fazer as pazes. A mãe diz, olha, você precisa falar com tua filha. Aí lá no domingão é aumentativo aqui da região, tá, gente? Aí lá na mesa o pai diz, olha, filho, deixa eu dizer uma coisa. O pai bateu você, o pai gritou, mas o pai te ama. Imagine com quem que essa garotinha pode casar quando virar adulta. Com alguém que agride, mas no final diz, não, mas eu amo você. E o que acontece? Ela fica. Qual foi a forma de amor que ela conheceu? Quando alguém me bate ou grita, mas depois diz que me ama, tá tudo bem, isso é preocupação. Mentira, não é não. Não é não. Não é não, tá bom? E aí, para finalizar, eu volto-me para João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, essa frase aqui, grave-a na alma. Não existe amor próprio. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Tá bom? Então, o que o João vai descobrir? O meu filho, né? O que ele vai descobrir daqui a lá, os 12 aninhos dele? Ele vai dizer assim, ô pai, você não sabia me amar não, é? Aí eu vou dizer, não, filho, não sabia não. Eu amava de forma egoísta. Eu amava de forma sintomática. Eu amava para controlar. Somente em Deus é que eu aprendi a amar você de forma graciosa e misericordiosa. Então, não existe amor próprio. Se você ama, claro, você ama sua esposa, seu cônjuge, seus filhos, é porque Deus o amou e ensinou que é amor. Porque a gente não é fonte de amor. A gente se torna fonte de amor quando aceita Jesus, tá bom, gente? Quando o amor habita em nós, na pessoa do Espírito Santo. E aí, relações não recíprocas, finalizo aqui. Uma das causas da omissão emocional, relações não recíprocas. Sabe aquela ideia que só vai? Só vai. Zero retorno. Mas a pessoa está lá, envolvida como se... E não é recíproca, não é sadia. Por quê? A origem, a infância, você já sabe, é um chão, é um terreno que a gente sempre pisa. Então é preciso que a gente corrija corrija esse terreno na vida adulta. Você entendeu isso, irmãos? Eu peço perdão pela hora, são 22 horas mais 8 minutos, e agradeço também a oportunidade.